A paz do Senhor Jesus Cristo para todos meus amigos e irmãos, para você cristão e não cristão. Esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa, do canal Sertão City 78 SI. Desta vez querendo trazer aqui uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para você que está nos ouvindo, está nos vendo. A palavra que queremos dividir com os irmãos encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 5 a 11, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E mais à frente, no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecem, porque não creste nas minhas palavras, que é o tempo se hão de cumprir. Glória a Deus para todos sempre. Meus amados, esse texto aqui, ele nos fala muito a respeito de um casal de crentes, de um casal de pessoas. Sabemos que a realidade dessa época em Israel, em Jerusalém, era outra realidade da nossa atual. E que esses irmãos aqui, eles eram judeus, né? E eles não eram protestantes, eles não eram evangélicos, eles eram judeus. Mas isso nos traz, para nós cristãos, que somos descendentes, viemos dessa linhagem religiosa, e através de Jesus Cristo, e eles nos trazem muitos exemplos aqui. Justiça do casal diante de Deus, vida irrepreensível. 5:6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Eram ambos justos perante o Senhor, eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja que maravilha. Não só o evangelista que está recebendo da parte de Deus para ele falar isso, mas era visível e era notório que esse casal era um casal irrepreensível. Essas pessoas eram pessoas irrepreensíveis. Era um casal que era um casal de ajudador. Um ajudava o outro. Um não atrapalhava o outro. Um ajudava o outro. Infelizmente, nos dias atuais, nós temos visto que tanto fora da igreja, dentro da igreja, fora de muitos contextos, os casais já não são uns ajudadores do outro. Muitas das vezes estão ambos no mesmo lugar, mas são pedra de tropeço um para o outro. E aí vem a pergunta: como é que Deus opera? Como é que Deus age? Como é que Deus faz na vida de um casal que eles não são irrepreensíveis diante de Deus e diante de si mesmo, de não se considerarem? Então esse casal, eles eram juntos, eles eram um casal de verdade, como a Bíblia manda. Os preceitos do Senhor, eles tinham como base a Bíblia Sagrada. Eles não usavam a Bíblia Sagrada que nós usamos, mas eles tinham a lei do Senhor como base na vida dele. E não tinham filhos porque Isabel e Esther, e ambos eram avançados de idade. Faziam tudo isso. Eram bons, um para com o outro. Diante de Deus você recebe a bênção. Um casal abençoado. O marido, um bom marido, a mulher, uma boa esposa. E são abençoados por isso. Porque a partir do momento que o casal ele faz essa parte, o marido ou a mulher, ambos fazem a parte, Deus derrama bênção sobre eles a partir disso, porque ele é um bom marido, porque ela é uma boa mulher. Do jeito que você é um bom filho, Deus derrama bênção sobre você. Do jeito que você é um bom pai, uma boa mãe, Deus derrama bênção sobre você. Do jeito que você é um bom funcionário, Deus derrama bênção sobre você. Então existem
várias maneiras de você ser abençoado na casa de Deus, na sua vida particular. Infelizmente as pessoas não entendem isso. Imaginam que a bênção de Deus é só um caminho e que às vezes deixam lacunas irreparáveis, brechas terríveis na sua vida, e pensando que a bênção de Deus só vai ser em determinada coisa. A bênção de Deus ela se estende em todos os aspectos da vida do crente. E esse casal aqui estava irrepreensível diante de Deus, mas mesmo assim, fazendo tudo que era a vontade de Deus, eles não tinham tido aquilo que eles almejavam tanto, que era ter um filho. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Outra coisa interessante desse casal é que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus da sua turma, ele exercia aquilo que ele foi chamado. Ele não parava de fazer aquilo que ele foi chamado. Interessante saber que os dias em Israel, os dias em Jerusalém, não estavam bons. Israel era colônia romana, era território romano. Herodes era o tetrarca, ele era terrível, era um homem ruim, descendente de Esaú. Ele conhecia a palavra, mas ele tinha se aliado a Roma e se tornava um religioso. Tanto é que foi ele que construiu aquele templo daquele período, um templo magnífico que as pessoas, os historiadores falam, mas ele não era uma pessoa, não era um judeu convicto, não era uma pessoa que fazia as coisas corretas. Então, se você fosse olhar a religiosidade daquela época, você ia ver defeitos em tudo. Os sacerdotes estavam ali, mas Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E eram pessoas corrompidas diante de Deus. Eram pessoas que já não faziam mais a vontade de Deus. Eram pessoas que estavam fora do contexto de Deus. Então, se você fosse um obreiro nessa época, se você não olhasse para o seu alvo, que era a sua salvação, saindo do judaísmo e vindo para o cristianismo, se você fosse um obreiro nesse período, se você não olhasse para o seu alvo, que era a salvação, você ia ver uma religião acabada, você ia ver uma igreja corrompida, você ia ver homens fazendo aquilo que não era a vontade de Deus, você ia ver homens fazendo tudo contra a Deus. Aquilo que eles faziam certo diante de Deus, eles faziam simplesmente para demonstrar, mas dentro do seu coração eles não estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Mas diante de todo esse contexto, Zacarias e Isabel permaneciam irrepreensíveis. E Zacarias exercia o seu sacerdócio diante de Deus. Ele não exercia o seu sacerdócio para o homem. Ele não exercia o seu sacerdócio para o sumo sacerdote, para Herodes, para outra pessoa qualquer que seja. Ele exercia o seu sacerdócio para Deus. Exerça o seu sacerdócio para Deus. Porque nesse contexto é que Deus vai te abençoar. Observando tudo que está errado, que está fora do controle, do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Você pode pensar que as coisas fugiram do controle de Deus, mas Deus não tosqueneja. Ele está observando com os olhos atentos, como chama de fogo, sem bater os olhos. Glória a Deus para todos. E Zacarias, exercendo o seu sacerdócio na ordem da sua turma, ele não foi na frente de ninguém, ele não foi para trás de ninguém, ele não pediu para passar na frente de ninguém, ele foi na ordem da sua turma, como foi determinado. E segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Alguns historiadores falam que podia existir ali até 18 mil homens que poderia fazer isso. 18 mil para todos os turnos. Mas no turno dele, Deus, não foi a sorte, porque eram tirados sorte e eles acreditavam que isso era a vontade de Deus em todos os momentos. Mas eu quero te dizer que neste momento, na hora que Deus está no negócio, qualquer coisa, qualquer atitude que seja feita, Ele coloca você para ser abençoado. Não precisa de muita coisa, simplesmente daquilo que já acontece. E nesse momento,
Quem sabe Zacarias disse, eu vou desmantelado hoje, eu vou de qualquer jeito, porque vai tirar a sorte e talvez eu não chegue lá. Mas foi nesse dia que Zacarias, o irrepreensível, estava lá, tiraram a sorte. E foi nesse dia que Deus escolheu para abençoar ele naquilo que ele tanto almejava. Glória a Deus para todos sempre. E coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Você tiraram a sorte na sua vida e na minha, e Deus te escolheu e escolheu a mim, a dedo, para servir na casa do Senhor, para fazer algo na casa do Senhor, para ser chamado para a salvação em Cristo Jesus e fazermos algo que não seja no templo, mas que seja nessa vida, para engrandecimento do reino. Pregar o evangelho, distribuir folheto, ajudar o próximo, eu não sei, mas eu quero te dizer que você foi chamado diante de uma multidão. Eu e você, nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Glória a Deus para todos sempre. Nós somos escolhidos para entregar algo a Deus. Nós somos escolhidos para oferecer o nosso incenso como gratidão a Deus. E a pergunta que fica é se nós estamos fazendo isso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. O povo estava orando. Existiam pessoas que eram pessoas que tinham a convicção dentro de si. Existiam pessoas que não estavam nem aí. Mas existiam os remanescentes. Existiam pessoas que estavam com convicção de fazer a vontade de Deus. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, a partir do momento que Zacarias faz a vontade de Deus, em todos os aspectos, desde casa, porque era irrepreensível com a mulher, chega no templo irrepreensível, não passou na frente de ninguém, não ficou com enrolada para chegar o momento dele oferecer sacrifício na frente dos outros e querer tomar o lugar de ninguém. Ele esperou no Senhor, e o Senhor fez valer a sua fé. E chegando lá, o anjo aparece a ele. A resposta de Deus veio de uma maneira magnífica, de uma maneira sublime, a qual poucos homens tiveram essa oportunidade de falar com o ser celestial. E Zacarias agora recebe uma bênção entregada da parte de Deus para ele, através de um ser celestial ao qual ele não conhecia, e ficou atemorizado. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois sou velho e minha mulher avançada em idade? Respondeu o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar e a dar estas alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste na minha palavra, que ao seu tempo se hão de cumprir. Muitas das vezes as bênçãos vêm na nossa vida de uma maneira tão grande e que nós não conseguimos agradecer a Deus da maneira que é para agradecer. Duvidamos, titubeamos, pensando em muitas coisas. Já vi pessoas que foram abençoadas e no momento que receberam a bênção, eles infelizmente esqueceram de Deus e começaram a fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Outros não conseguiram agradecer, outros ficaram pasmados de tanta coisa que Deus fez na vida deles e ficaram deslumbrados. Em alguns momentos ficaram até fora dos caminhos de Deus. Mas Zacarias teve um receio, ficou pasmado diante daquela situação, porque era algo impossível aos olhos dele, era algo que ele sabia que já não tinha possibilidade, observando a sua idade, observando todas as dificuldades. Mas Deus é um Deus que vence dificuldade, Ele é um Deus que não existe dificuldade para Ele, não existe impossível e não existe barreira. E Zacarias foi abençoado neste momento. E a bênção dele, diante dessa incredulidade, dessa dúvida que aconteceu, trouxe para ele uma situação difícil, que foi ficar mudo, perder a voz durante aquele período. Mas nada se compara à bênção que vai chegar. Às vezes isso é circunstancial. Algumas coisas você tem que ser aparado diante de Deus para que você chegue a uma certa perfeição, não totalidade, mas seja
no nivelamento diante de Deus para que você seja abençoado. Zacarias ficou mudo. Eu não sei o que é que está sendo nivelado na minha e na tua vida para que a bênção seja recebida, mas tem que nivelar alguma coisa. Existe sacrifício. E nesse sacrifício vai existir as pessoas que vão falar mal de mim e vão falar mal de ti. Sabe por quê? Porque o povo, no versículo 21, e o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Alguns estavam esperando, mas alguns já estavam murmurando. Alguns já estavam dizendo, ele está demorando demais. Ele foi fulminado, ele morreu, ele está desmantelado, ele está em pecado, ele não tinha condição para fazer isso. Quem sabe ele passou na frente de outro, quem sabe ele comprou a vez, quem sabe ele fez aquilo que não era da grade do Senhor. Mas enquanto as pessoas estavam lá fora, falando mal, outros querendo que ele voltasse, a turma do pró e a turma do contra, aqueles que falam bem, aqueles que falam mal, aqueles que querem o teu bem e aqueles que querem o teu mal, aqueles que querem a tua vitória e aqueles que não conseguem enxergar a tua vitória. Estavam todos lá. E Zacarias demorando porque estava sendo abençoado, Deus estava tratando algo com ele através daquele ser celestial. Quando você está na presença de Deus, você não quer mais sair. Quando você está na presença de Deus, quando você vê a glória de Deus, a Shekinah de Deus, você não quer sair tão cedo, você não quer sair tão rápido, porque é algo o qual o ser humano anseia e almeja e nem sempre ele consegue chegar. Mas Zacarias estava num momento sublime e ele já não se importou mais com o horário. Tem coisas na tua vida, quando a bênção chegar, meu amado, minha amiga, não se importe mais com determinadas coisas, com a opinião alheia, se você está demorando, se você está apressado. Não se importe com a opinião alheia. Simplesmente se entregue àquilo que Deus quer que você faça. Porque um dos grandes defeitos que nós podemos cometer é se importarmos com a opinião alheia. Zacarias não se importou, saiu mudo de lá. As pessoas continuaram com certeza falando mal dele, mas a bênção dele chegou. Depois da gestação de sua mulher, a bênção dele chegou e veio a vitória através do seu filho primogênito, e veio a vitória através da sua fala novamente retornada, e aqueles que falaram mal porque ela não gerava, que ele não gerava, não sabia se o defeito era dela ou se o defeito era dele, não sabiam. E agora ainda por cima, depois de velho, mudo, ele é castigado, ele tem alguma coisa errada, ele não faz a vontade de Deus, ele não era nem para ser sacerdote. Quem sabe as pessoas diziam isso. Mas depois que a bênção de Deus chega, que passa o momento da dificuldade, da tribulação, as pessoas se calam e começam a glorificar a Deus através daquela pessoa que eles diziam que não tinha a bênção de Deus, mas agora eles observam que aquela pessoa tem realmente a bênção de Deus, que eles estavam errados e que eles glorificarão Deus através da tua pessoa, através dos milagres que Deus tem feito na minha e na tua vida. E essa é a palavra que eu deixo para você. Seja sincero diante de Deus, não olhe as circunstâncias, não olhe os obstáculos, não olhe os defeitos, não olhe a conjuntura religiosa. Seja tão somente um cristão como a Bíblia quer que você seja. Esteja na ordem do sacerdote, esteja no momento em que Deus quer que você esteja para ser abençoado. Não se afaste da casa de Deus, não saia da casa de Deus, não saia da presença de Deus, porque a bênção para você e para a sua família está em servir a Deus. Fábio Barbosa Santos, canal Sertão City. Se você gostou, dá o teu like. Se não, dá o teu dislike, diz o motivo. E Deus esteja com você neste momento e em toda a sua vida. Se você não é crente, dobre o seu joelho e aceite a Jesus nesse momento e procure a igreja evangélica para servir a Deus com propósito e certeza de salvação em Jesus Cristo. Amém.